Ronald, Zaidan, Manuel e a quem nos acompanha. O fechamento do espaço aéreo em São Paulo foi por durante 1 hora. Começou às 8h58 e só foi ser liberado esse espaço aéreo por volta das 10h09. Isso por parte da AENA, que é a concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas. A Força Aérea Brasileira diz que esse espaço aéreo ficou fechado por menos tempo. O fato é, meus amigos, que houve muito prejuízo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, porque diversos voos foram atrasados ou então cancelados. A gente conversou com diversos passageiros que estavam tentando buscar informações ou então remarcar voos e hoje praticamente um dia perdido. Gente que perdeu reunião, gente que perdeu alguma coisa importante do trabalho, uma atividade pessoal, enfim, praticamente um dia perdido. Agora, operação normal nos 3 terminais, mas muitos passageiros ainda tentando remarcar ou se adequar ali a um novo voo para o destino, pessoal. Valeu, Guilherme. Detalhes e todos os detalhes de um dia muito, muito, muito ruim para o tráfego aéreo, né? Que envolvia, se envolve São Paulo, envolve todos os reflexos para o Brasil inteiro e para voos internacionais também, quando há conexão entre as pessoas. Vão daqui, vão para Guarulhos, e Guarulhos também fecha e aí vira uma loucura. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Até amanhã, Ronald e Clara. Um abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem a sua importante participação no Fala Galera. Na sua opinião, Rodrigo Saraiva ou Saravia e Jonathan Cafu merecem ser punidos por parte da Ponte Preta pelas expulsões diante do Náutico. Opine 971021493. E caso fiquem à disposição de Hélio Cizenando, você escalaria Rian e Dentinho na equipe titular contra o Volta Redonda? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos no ar o maior número de mensagens até o final do programa. Pautas da Ponte.
Ponte adia pagamento dos salários por mais uma semana. Em nota oficial, Sindicato dos Atletas confirmou a prorrogação do prazo. Ponte inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Vila Nova. Preços variam entre R$30 e R$120. Bilheterias abrem a partir desta sexta-feira. Rodrigo Souza, Tarek, Léo Gomes e André Lima são opções para o lugar de Rodrigo Saravia, suspenso pela expulsão diante do Náutico. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Expulsões serão avaliadas pela Comissão Técnica e Departamento de Futebol. Pautas do Guarani. Em fase final de transição física, Rian e Dentinho já treinam com chuteira no gramado e podem ser novidades para o jogo diante do Volta Redonda. Partida marcada para domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro. Renan Castro, Natan Melo e Maranhão devem seguir como desfalques para Hélio Cizenando neste jogo. Brinco de Ouro é alugado para o São Paulo para jogo do Brasileirão. Tricolor vai utilizar o estádio Alviverde no dia 25 de abril, um sábado, contra o Mirassol. Guarani inicia venda de ingressos para o duelo contra o Volta Redonda. Preços variam entre R$10 e R$60. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Quem é Brian Queiroz? Destaque da base que ganhou novo contrato no Guarani. E tem também no programa de hoje as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Nubank e Palmeiras têm negociações avançadas para o banco assumir o name rights do estádio do Verdão. Desde a sua inauguração, conhecido como Allianz Parque, o estádio pode levar em breve o nome de Nubank. O banco sinalizou a intenção de assumir esta propriedade e mantém conversas frequentes com a W Torre, construtora e administradora do estádio do Palmeiras. Pauta 2. Rafael Claus, Ramon Abate, Abel e o Wilton Pereira Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa do Mundo. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho, ainda contará com 5 bandeirinhas do país: Bruno Bosquilha, Bruno Pires, Danilo Manes, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Pauta 3. Corinthians tem folha salarial 15 vezes maior que a do Platense, rival da estreia na Libertadores. Equipe de Buenos Aires gasta apenas $400 mil mensais, aproximadamente R$2 milhões na cotação atual, com salários, enquanto o Timão tem folha de cerca de R$30 milhões. Pautas, notícias não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate.
Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que o Bugre vai voltar a encarar o Volta Redonda após 21 anos. O último confronto entre a equipe campineira e a equipe carioca aconteceu em 2005 pelo extinto Torneio de Verão e naquela oportunidade o Bugre venceu por 1-0. Pelo lado da Ponte Preta, na noite de ontem, a CBF desmembrou as datas e horários da sexta até a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e daqui a pouco eu vou passar todas essas datas para o torcedor pontepretano, já dando um spoiler aqui, vai ter jogo de segunda-feira à noite, Batistão. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Bright White, aquele jogador do Grêmio, vai ter um aumento salarial no meio da temporada. O salário dele, anotem aí, vai chegar a 2,7 milhões de reais. É um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. O contrato dele vai até dezembro de 2027. E o Kaique, atacante, aquele mesmo que já atuou por Flamengo, Santos, Bahia, Fluminense, ele vai jogar no Uberlândia, vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, tá com 38 anos, estava no Figueirense, então o atacante Kaique vai jogar a Série D. Lembrando que a Série D tá com o mercado aberto, não tem aquela janela de transferências que fecha e depois abre no dia 20 de julho. Série D, mercado segue aberto, Batista. Por falar em Série D, sábado às 5 da tarde, o jogo na Band será pela Série D, Noroeste e 15 de Piracicaba. Portanto, no sábado, Série D na tela da Band. Atenção, você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes e é de Piracicaba, você vai acompanhar o jogo do seu time na tela da Band neste sábado às 5 da tarde. 17h10 está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que seleciona a imagem aqui do estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso YouTuberman. E você pode, inclusive, mandar aí um like para nós. Manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. E você que ainda não é assinante do canal, não seja. É de graça, não paga nada e você concorre a presentes. Hoje nós teremos aqui sorteio para ingressos do jogo do Guarani. Partida marcada para domingo às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. É o setor de Vitalícia. Já já eu vou dar uma dica o que é que você tem que fazer para você concorrer. Mas de imediato eu já digo, é bom você ser assinante do canal. É uma condição para concorrer. Seja assinante do canal. Você estará, portanto, dando o primeiro passo para participar aqui do sorteio, tá bom? Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 15 minutos. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo: Mites Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Beef, carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo cheddar, bacon, e a família toda vai adorar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves sabe o que é atender bem, com qualidade e tradição que já faz parte da mesa dos campineiros há mais de 2 décadas. Passa lá na Mites Beef e confira você mesmo. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. E você também pode entrar em contato, tem 2 telefones, 3294-7003. E tem o celular, que é também o WhatsApp, 99834-6840. 99834-6840, Mites Beef. Guarani ou Ponte hoje? Guarani, Breno Beneta. Alô, bebê, informações do Bugre, diz aí. Bom, Batista, vamos começar falando a respeito de ingressos, porque já saiu
o valor do ingresso, né? Na verdade, os valores dos ingressos. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver. Já eu vou falar sobre o sócio campeão. Primeiro eu vou falar sobre o valor do ingresso. Eu vou explicar daqui a pouquinho como que o sócio campeão faz, como que a pessoa faz para se tornar sócio campeão free, que não paga nada. Mas primeiro eu vou falar os valores dos ingressos. O Lucas vai colocar pra gente os valores dos ingressos e o torcedor que está nos acompanhando no YouTube vai ver os valores para o jogo de domingo, jogo importantíssimo, onde o Guarani, é claro, vai em busca da primeira vitória na Série C do Brasileiro. Tobogã, torcedor vai pagar o seguinte, quem está no YouTube está nos acompanhando, tá vendo. Tem a vinheta aí, Elton? Quanto que o torcedor vai pagar no tobogã? 40 o preço normal e 20 a meia entrada. 40 e 20. Vinheta feita especialmente pelo Chitãozinho e Chororó para anunciar valores de ingressos, né? 40 e 20. R$20 é a meia entrada. Tobogã inferior, 60 e 30, ou seja, 30 a meia entrada. Vitalícia, 60 e 30 também, 30 a meia entrada e mais 30 do acesso para quem não tem a cadeira fixa na Vitalícia. A cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada, é o local mais barato, 20 e 10. R$10 então a meia entrada para o jogo de domingo. E a cabeceira do visitante, que é a do placar, a norte, 20 e 10. Agora eu vou explicar como que o torcedor paga a meia entrada. Além de estar vestindo a camisa do Guarani, o torcedor agora precisa entrar no site sociocampeão.com.br e o torcedor vai ver o banner que está nos acompanhando pelo YouTube. Então tem que entrar no sociocampeão.com.br, tem que se associar ao plano free, ou seja, não paga nada, absolutamente nada. Apenas para manter o cadastro, para o Guarani ter o cadastro e ter o maior número de sócios torcedores, para o seguinte, para o Guarani customizar tudo que ele vai fazer para o torcedor. O Guarani quer conhecer o torcedor melhor, o marketing do Guarani. Então, o torcedor que quiser o plano sem custo, que é o sócio free, tem que vestir a camisa do Guarani nos jogos, mas tem que se inscrever no site. E é através do site, o sociocampeão.com.br, que o torcedor vai comprar a meia entrada. Então quem está nos acompanhando e não tem muita facilidade de mexer tanto no site, no computador, quanto no celular, também para acessar, pede para alguém que tenha a facilidade da família e acessa o site sociocampeão.com.br. Lá faz a inscrição no sócio free, vai ter sempre 5% de desconto na loja Guarani Store, que fica no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e pelo site Sócio Campeão vai sempre comprar a meia entrada. Aí como que vai entrar? Vai entrar com o celular. Com o celular vai mostrar a meia entrada que comprou pela internet, é tudo digital, é muito simples, muito fácil. O torcedor vai lá com o celular, ó, mostra o celular com a meia entrada que já vai sair no celular, vai salvar no celular e é muito fácil para entrar, não vai precisar mais pegar fila em dia nenhum de jogo. Então você que ainda não é sócio campeão free, você que não tem condições de pagar o sócio campeão, que tem várias modalidades, até para ter o ingresso na faixa durante os jogos do Guarani, você pode se associar no free, não paga nada e com a camisa do Guarani, a partir de agora, meia entrada, mas comprando pela internet. É muito fácil, muito rápido, muito simples fazer. sociocampeão.com.br. Bom, hoje eu pude acompanhar parte do treinamento do Guarani pela manhã no Brinco de Ouro, já eu vou contar detalhes, mas antes chamar a entrevista com o Rafael Donato, entrevista que ele concedeu pela manhã, inicialmente falando sobre o novo comandante, sobre o Hélio Cizenando, ele que já foi comandado pelo Matheus Costa no início da temporada e agora sendo comandado pelo Hélio Cizenando.
Então ele vai falar sobre o trabalho do novo treinador. Sou um rapaz do bem, né? Muito trabalhador, muito comprometido com a causa, muito intenso. Os trabalhos têm sido muito fortes, têm exigido bastante da gente. No meu modo de ver, é muito proveitoso. Claro que 40 dias de treinamento, você vai para o jogo, ainda tem algo, sempre alguns detalhes para consertar, mas o que nós temos feito na semana, automaticamente, se nós conseguimos transferir isso para o jogo, um futuro bem próximo, vocês vão ver uma performance muito diferente do que a gente vem aproveitando. Então eu acredito que os trabalhos estão sendo excelentes, todo mundo comprometido, todo mundo buscando entender o mais rápido possível o que o professor quer, para que a gente consiga as vitórias e dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante. Bom dia, Donato, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse dessa disputa na zaga, porque a zaga, nitidamente, desde o Campeonato Paulista, é o setor que mais tem funcionado e funcionado bem, né? Você entrou jogando como titular, depois você acabou se machucando, agora volta como titular e capitão também. Como é que está essa disputa, na sua opinião, em relação ao time para a Série C? Bom dia, Breno. Uma disputa sadia, né? Cada um, obviamente, buscando seu espaço, né? Dia após dia de treinamento, dando o seu melhor. É uma equipe muito equilibrada no setor defensivo, jogadores de muita qualidade, e acredito que todos que tiverem a oportunidade vai dar conta do recado. E falando sobre a defesa, uma defesa equilibrada, mas é porque todo mundo marca, né? Quando é a melhor defesa, não é só porque a zaga é boa, é porque o meio marca, é porque os atacantes marcam, então é um sistema coletivo, né? Então isso que tem fortalecido o nosso grupo defensivamente. Donato, você era o capitão com o Matheus e agora você volta para o time titular e como capitão também com o Hélio, né? Qual que é a importância da confiança do treinador em cima do seu trabalho? E você ainda não pôde, por conta da sua contusão no Campeonato Paulista, mostrar o seu futebol. Como que você está nessa expectativa para mostrar e ajudar o time na Série C? Trabalhando muito forte, né? Eu agradeço a confiança do Matheus, agradeço a confiança do Hélio, da diretoria, que apostou na minha contratação. Infelizmente tive a lesão no início do Paulistão, mas continuei acreditando, trabalhando forte, torcendo pelos meus companheiros, e a gente acaba atraindo aquilo que a gente emite para as pessoas, né? Sempre torcendo, sempre se dedicando, sempre buscando ajudar de alguma forma, e acaba aqui dentro de campo, o meu lado mais comunicativo, o lado viril, de muita entrega, muita intensidade, e acaba que isso, de certa forma, ajuda. Claro que não sou eu, sou o líder. Quando vai para a reunião ali, tem mais líder, tem o Kaique, tem o Farias, tem o Ralf, tem muita gente ali que tem condições de ser capitão. Mas acredito que a força do grupo, esse misto de atletas experientes, faz com que a gente seja uma equipe mais forte, que não precise carregar o fardo sozinho. Isso facilita, isso delega funções para mais pessoas e a gente fica muito fortalecido. Fico muito feliz por ser o capitão, mas acredito que tem outros atletas também que têm a mesma condição e que vai ajudar durante esse processo na caminhada. A preparação, ela continua sendo a mesma, né? Com a proposta de jogo que o nosso treinador Hélio deseja para a nossa equipe. Então o nosso primeiro foco é na nossa equipe. A gente respeita a Volta Redonda, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a nossa maior preocupação é nós desempenharmos o nosso melhor futebol, é nos apresentarmos da nossa melhor forma. Acredito que ainda faltam alguns pontos a ser colocado em prática no campo, que no treinamento a gente está conseguindo, mas que tem alguns fatores ainda, que talvez um pouquinho de ansiedade, algum lance que poderia ter tido uma escolha melhor, mas eu acredito que com o treinamento, com a persistência, com a mesma resiliência que nós tivemos lá de não entregar o jogo, independente da dificuldade, a gente vai conseguir colocar o nosso jogo em prática e conseguir bons jogos, bons resultados. E o mais importante, que todo mundo está empenhado, é dar alegria para o nosso torcedor, né, cara? A gente não está feliz com o que está acontecendo, a gente sabe que tem um peso de uma eliminação, de uma desclassificação do Paulista, a gente entende que há uma frustração por toda a expectativa que foi gerada no nosso grupo, mas em momento algum a gente está deixando de trabalhar, se dedicar para que realmente todo mundo possa sorrir. O Donato, como que foi a cobrança essa semana, tem sido, e logo depois do jogo também, porque a gente mede a febre do torcedor nas redes sociais,
nas mensagens que mandam pra gente, o torcedor não ficou satisfeito porque esperava mais, esperava a vitória, né? E sempre vai ser assim na Série C, ao longo da Série C. Mas como que tem sido a cobrança de vocês? Vocês ficaram satisfeitos com o resultado ou vocês estão se cobrando com relação a isso? Satisfeito a gente ficaria com a vitória, né? Quando você fala satisfeito no final do jogo ali, pela decorrência do que foi, no último minuto ali, a gente conseguiu um empate fora de casa, a gente fica feliz porque a gente pontuou naquele momento que poderia ser muito pior. Mas nós fomos para lá convictos que poderíamos fazer um grande jogo e sair vitorioso. E essa era a nossa vitória, era o plano principal. Mas decorrente daquilo que foi o jogo, decorrente que a gente não conseguiu em alguns momentos fazer um bom futebol, e a gente no final do jogo consegue um resultado que iguala o placar e volta para casa com um ponto, a gente sai e volta para casa com um ponto, dá uma certa felicidade pelo aquilo que foi apresentado, sabendo que aumenta a nossa responsabilidade de jogar dentro de casa, porque se a gente conseguir um ponto fora, ele vai valer muito mais a pena se a gente ganha em casa. Então a gente está muito mobilizado, concentrado, trabalhando muito forte para que a gente consiga transferir isso para o jogo e consiga o resultado positivo diante do nosso torcedor. De antemão já peço que todos compareçam, que nos apoiem, que nos ajude, e no final do jogo, se a gente não conseguir transformar isso em resultado positivo, eles possam cobrar, eles têm todos os direitos, mas antes da partida acontecer, antes deles virem aqui, que eles possam mandar toda a energia positiva para que a gente possa juntos conseguir uma linda vitória dentro de casa. Pelas suas características, a gente sabe que você tem muito do que faltou no Guarani do ano passado, até por isso que você foi contratado. Você tem muita raça, você é um jogador que se entrega em todas as bolas. Como que você está esperando ao longo dessa Série C poder contribuir dessa maneira e poder cobrar também, porque você é como se fosse o treinador dentro de campo como capitão, né? Isso no ano passado, se o Guarani tivesse tido isso, até mesmo no Campeonato Paulista, eu acho que faltou um pouco disso, o Guarani acreditar até no final das partidas para poder sair com um resultado positivo. Cara, nós temos, não somente eu, fico feliz com a tua análise, mas outros jogadores que têm essa característica. Talvez vocês não vão ver jogadores dentro do campo abrindo um braço para o outro, porque isso não é o objetivo. Ninguém ganha com isso. Mas a cobrança interna ela é muito forte. Às vezes você vai ver um rapaz gritando, o outro gritando ali, para mostrar para alguém que não tem necessidade, que não vai resolver o problema. Eu acho que uma conversa séria, uma análise crítica daquilo que está acontecendo dentro do vestiário é o que mais acontece. Então, ou seja, tem cobrança, tem entrega, eu continuo me entregando, meus companheiros estão se entregando, todo mundo fazendo aquilo que precisa ser feito e algo a mais para poder melhorar. Eu acredito que, como eu falei, no futuro próximo nós vamos conseguir dar esse retorno para o nosso torcedor, nós estamos empenhados para isso, e é aquela situação, a gente joga numa camisa muito pesada, uma camisa grande, Guarani, e se as coisas não acontecerem, nós vamos ser cobrados, nós temos que estar acostumados com isso, entendeu? Mas a gente não pode servir disso de uma pressão ruim, é uma pressão boa, estamos num grande clube, numa grande cidade, onde o clube movimenta milhões de pessoas, então a gente precisa estar focado para fazer o nosso trabalho e consecutivamente conseguir os resultados. A Série C é um campeonato muito difícil, mas a gente não pode esquecer que a Série C se classificam 8, depois é outro campeonato. Então se a gente ficar olhando o copo meio vazio, não, cara, vamos olhar o copo na medida certa, para que quando chegue na hora exata que precisa realmente conseguir os resultados e subir o time, que é o principal objetivo do clube, a gente esteja preparado, porque também não vai adiantar nada agora a gente começar a fazer um mundos e fundos, gera uma expectativa danada, chega na hora que precisa realmente performar, o nosso time está em baixa. Então, nesse momento, a gente precisa ser equilibrado, a gente precisa ser consciente que o campeonato apenas começou agora, a primeira rodada, vamos para a segunda, nós estamos com um treinador novo, com 40 dias de trabalho, que está botando a sua filosofia de trabalho, está se dedicando, treinando muito forte, e eu acredito que as coisas vão acontecer. Nós viemos aqui, não só eu, mas todos os jogadores, para cumprir o objetivo de colocar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, e isso a gente não vai abrir mão, nós vamos lutar até o final para que isso aconteça. Eu queria abordar dois assuntos importantes com você. Como que está a cobrança entre vocês com relação à falta de gols, né? No último jogo a gente viu que era mais jogada aérea, você tentou, o Jonathan tentou, e pode sair de uma jogada assim aérea, principalmente você tem essa característica, mas o Guarani tem essa falta de gols desde o início do campeonato, né? Paulista, como que está essa cobrança entre vocês? E uma outra situação, um esquema diferente como tem colocado o Hélio, agora com 4 jogadores no meio campo.
Isso daí facilitou, ajudou para vocês da defesa, ter um jogador a mais, uma proteção a mais no meio campo? Sobre as situações dos gols, incomoda todo mundo. Ninguém está feliz. Os meninos do ataque, mas são jogadores experientes, jogadores que têm uma vivência, que estão acostumados com cobrança. Eu acredito que pelos treinamentos que nós estamos fazendo, eles vão dar a volta por cima e isso vai mudar. Sobre a situação tática, cada treinador tem sua filosofia de trabalho. O nosso dever é escutar e executar. Então, o que o nosso treinador, que é o comandante principal, decidir que é melhor para o grupo, nós todos vamos fazer fielmente para que a gente consiga os resultados. Então, o nosso trabalho aqui é assimilar, performar e entregar. Então, ou seja, a gente está muito focado para fazer aquilo que precisa ser feito para o Guarani como todo sair vitorioso. Se vai ser com 3, se vai ser com 4, se vai ser com 2, se vai ser com 1, a gente não interessa. O que interessa é que a gente esteja de corpo e alma se entregando para que a gente consiga os resultados. Quem tem que decidir isso é o nosso treinador. E a gente está muito feliz com ele, ele tem a confiança total do grupo, está todo mundo motivado e vamos entregar aquilo que ele pedir. Então, a nossa expectativa é que a gente continue trabalhando sério, trabalhando forte e que a gente possa colher todos esses frutos que a gente está fazendo no treinamento. E eu tenho certeza que nós vamos colher. Bom, tá aí a palavra do Rafael Donato, né, que voltou a ser o capitão do Guarani. Ele que começou o ano no Paulistão como zagueiro e capitão do Bugre. Aí o que aconteceu? Teve uma contusão muscular, entrou Maurício Antônio. Maurício Antônio foi muito bem ao lado do Jonathan. E volta agora o Rafael Donato, porque nos primeiros treinamentos com o Hélio Cizenando, o jogador, o Maurício Antônio, ele estava machucado, teve uma contusão na coxa muscular, mas ele ficou uma semana fora. Tanto é que já voltou, está treinando, ficou no banco de reservas nesse último jogo. Então o Maurício Antônio também está à disposição. Assim como o Rafael, que já foi improvisado de lateral direito, de volante, mas é de origem zagueiro pelo lado direito, também está à disposição do Hélio Cizenando. Só que nesse momento o Hélio está optando pelo Rafael Donato, pelo lado direito, ao lado do Jonathan, pelo lado esquerdo, e o próprio Rafael Donato como capitão do time. William Farias vinha sendo o capitão, depois da saída do Rafael Donato quando ele estava machucado, mas agora volta a liderança do Rafael Donato, que é muito importante, já deu para perceber, capitão com os dois treinadores. Bom, o time do Guarani hoje treinou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nos 3 primeiros dias da semana, treinou tanto em Paulínia quanto na cidade de Louveira. Paulínia, campo sintético, Louveira é campo normal, campo de grama natural. O CT ainda não está pronto, o novo gramado do CT do Guarani, mas eu acredito que já, no mais tardar, no mês que vem, vai estar pronto para os atletas poderem treinar por lá e não desgastar o gramado do Brinco. O gramado que, aliás, está um tapete. Tá muito bom o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje dá para dizer que tá 100%. Eu vi o gramado, dei uma olhada, dei uma volta no gramado, tá 100% todos os lados do gramado. Eu vou mostrar, pedir pro Elton, também pro Lucas mostrarem pra gente, né, alguns detalhes do treinamento de hoje que eu acabei flagrando e mostrar para quem tá nos acompanhando no YouTube. Tá aí o Natan abraçado com o André que é filho do Ferreirão, né? É o auxiliar de preparação dos preparadores físicos do Guarani. O Natan, e do outro lado tá o Maranhão. Os dois estão ainda de tênis, fazendo a parte física, não colocaram chuteira, estão naquele período de transição, mas ainda estão de tênis, não estão de chuteira, ou seja, domingo estão fora, não dá para colocar nem no banco de reservas. Outro detalhe que eu flagrei para a gente mostrar, o Hélio, o Dentinho, primeiro o Dentinho, né, ele já tá de chuteira, quem tá vendo no YouTube, ele tá treinando, voltou a treinar, tava no departamento médico, mas também tá naquele período de transição. Eu acredito que ele possa ficar no banco de reservas. O Dentinho, então, tá no período de transição. Na sexta-feira passada, ele sentiu um incômodo muscular. Foi por isso que ele não viajou para o jogo diante do Maranhão. Outra imagem que eu vou mostrar que eu flagrei, o Hélio Cizenando conversando com o William Farias, e conversou por um bom tempo antes do treinamento. William Farias, que é um dos líderes
desse grupo do Guarani. Eles ficaram trocando ideia cerca de 15 minutos ou um pouco mais. Eu pude acompanhar enquanto os outros jogadores faziam aquela espécie de bobinho, conversavam também no período de pré-aquecimento, mas os dois conversaram bastante. Outra situação que eu pude flagrar, o Hélio conversando bastante com o Jonathan Costa, zagueiro do Guarani, ele que atuou em todos os jogos esse ano nos 90 minutos, não foi substituído uma vez sequer. Conversou bastante com o Jonathan Costa também, ou seja, 2 defensores e 2 dos principais atletas da equipe do Guarani. Uma outra situação que eu pude flagrar, para quem está nos acompanhando, esse que dominou a bola e vai ganhar uns petelecos é o Rian. Ele já está de chuteira, fazendo a transição. É a mesma situação do Dentinho. Ele estava com um problema muscular, mas ele teve uma contusão mesmo, não foi incômodo, e ele já está de chuteira naquele período de transição. Ou seja, pode aparecer no banco de reservas nesse jogo de domingo contra a equipe do Volta Redonda. Essas foram as situações que eu acabei flagrando no treinamento de hoje. Depois, é claro que o treinamento foi fechado, eu não pude mais acompanhar o que aconteceu no treino. Pelo que eu sei, o Hélio está treinando bastante. Repetições de ataque, foi o que eu vi na quinta-feira da semana passada, repetições de contra-ataque também, repetições da defesa treinando, defesa contra ataque, ataque contra defesa, e é claro que daí ele vai testando tanto os jogadores titulares quanto os reservas, para ver o desempenho de cada um deles. Ele tem mais o treinamento de amanhã e o treino de sábado para tentar definir o time do Guarani que vai encarar o Volta Redonda. Aí, se vocês me perguntarem quem que você acha que o Hélio vai tirar do time ou quais mudanças o Hélio pode fazer, eu tô acreditando que ele pode tirar o Rafael do meio-campo, que está atuando improvisado como segundo volante, e algumas opções. Colocar o Carlos Eduardo, ele que é um segundo volante mais ofensivo, por mais que ele não tenha ido bem no jogo diante do Maranhão, é um jogador da confiança do Hélio. Então é uma das possibilidades para ele manter o esquema 4-4-2. Quais são as outras possibilidades? Tirar o Rafael, deixar o Isaac como segundo volante e acrescentar um atacante. Ele pode acrescentar o Guilherme Parede, ele pode acrescentar o Herbert, ou mesmo acrescentar o Kevin, colocar o Luca na beirada e acrescentar o Kevin como centroavante. Nas demais posições, eu não acredito que o Hélio Cizenando vai mexer, pelo menos de agora. Tudo vai depender do desempenho de domingo contra o Volta Redonda às 6h30 da tarde. Aliás, você me perguntava esses dias, Batista, não sei se foi uma pergunta de algum ouvinte, quais são os volantes que o Guarani tem à disposição. O Guarani hoje tem à disposição, né, o William Farias como primeiro volante, o Natan Melo ainda não está 100%, ele encaixou muito bem como segundo volante, mas ele é primeiro volante de origem. Aí tem o Igor Pereira, tá machucado, né, operou o joelho, só volta no final do ano. O Lucas Martins, que tinha sido emprestado para o Campinense, ele tá no grupo. É jogador da base e é jogador que atuou na Copinha de muita qualidade, atuou no Paulista Sub-20 também. Então o Lucas Martins é um jogador que pode atuar como segundo volante. O Ralf hoje estava treinando lá normalmente, ele que é primeiro volante, também é um dos volantes, e o Carlos Eduardo, que é um segundo volante. Agora, uma coisa que eu estava pensando até hoje no treinamento e estava refletindo esses dias, para mim, até nessa carência de volante, de segundo volante que saiba jogar, eu não teria emprestado o Fabrício Dias para a Inter de Limeira, porque o Fabrício Dias, ele atuou só em 2 jogos, ele entrou muito bem contra o Palmeiras, e daí ele entrou no segundo tempo também, no jogo da Copa do Brasil, o jogo que foi fora de casa e o Guarani terminou eliminado. Para mim, o Fabrício Dias tinha muito potencial para continuar no Guarani, ele que foi emprestado e ele volta no final do ano depois do empréstimo, mas para mim não deveria ter sido emprestado. E para você e para o CH, Batista?
Eu não emprestaria. Se eu sou dirigente, eu não empresto jogador para time da mesma divisão. O Guarani está na Série C. Emprestaria para a Série B ou para a Série D de dado. Ou para a Série A, né? Se tivesse o interesse. Agora, para a mesma divisão, não faz sentido você reforçar um time que o seu time vai enfrentar. É concorrente direto. Então, realmente, não entendi essa aí, né? Emprestar para ainda um time... mais, né, Batista? Ainda mais que o Guarani, por exemplo, hoje está improvisando o Rafael, porque talvez o Carlos Eduardo não esteja 100% no agrado do Hélio como deveria, e daí como segundo volante poderia ter o Fabrício, não precisaria improvisar o Rafael, que nem é da posição, né? É verdade. São 17h44. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira. Na sua opinião, Rodrigo Saravia e Cafu merecem ser punidos pela Ponte pelas expulsões contra o Náutico? Eu achei a mais assim complicada, que poderia ser evitada. As duas poderiam ser evitadas, mas a do Jonathan Cafu foi clamorosa. Punição, isso é com o clube, né? A única maneira que eu conheço de punir o atleta, além de conversar, é mexer no bolso. Então, eu acho que se for aplicada a multa, eu acho correto. Caso fiquem à disposição de Hélio Cizenando, você escalaria Rian e Dentinho na equipe titular contra o Volta Redonda? Não. Nem um jogador, nem outro. Aliás, eu faria o mínimo possível de alterações. Talvez tirasse o Rafael para acrescentar mais um atacante, Batista. Bom, é o seguinte, já o CH vai comentar o noticiário do Guarani. Sabe aquele aroma que invade a cozinha, invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade aí nas suas receitas. E é o seguinte, você vai comprar temperos, antes dá uma olhada na marca, tá? Veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar, tá? Essa é a boa. Aroma das Ervas. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de experimentar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Não, eu acho que não merecem ser punidos, não. Acho até que a expulsão do Saravia
foi um erro técnico dele que originou a falta. O Cafu também, uma falta de jogo que poderia ser evitada. Eu acho sim, que os jogadores devem ser orientados para que, obviamente, não repitam o mesmo erro. Prejudicaram, sim, especialmente o Saravia. O jogo estava 0-0, a Ponte estava equilibrando o jogo, estava criando as suas oportunidades contra o Náutico, e aí com um jogador a menos ficou praticamente impossível. Então eu acho que uma orientação nesse momento, ela será muito mais indicada e muito mais eficaz do que propriamente uma punição pecuniária. E o Fala Galera do Guarani, caso fiquem à disposição de Hélio Cizenando, você escalaria Rian e Dentinho na equipe titular contra o Volta Redonda? Não. Se ficarem à disposição é muito importante, mas eu não escalaria. E sim, os levaria como opção ou opções importantes para o banco no segundo jogo do Guarani na Série C, na sua estreia em Campinas contra o Volta Redonda. 17h49, já o noticiário da Ponte, mas agora tem o comentário do CH falando do Guarani. E atenção, antes do comentário do CH, eu vou dar uma dica, você que quer concorrer a 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani domingo contra o Volta Redonda. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Pegue a senha e o número de WhatsApp. Mande o seu nome completo e o seu CPF. Nome completo e o seu CPF e, claro, a senha. Serão 5 pares. Não são ingressos, são pares. Cada ganhador leva 2 ingressos. A retirada é amanhã, sexta-feira, das 14h30 às 17h30. Amanhã, das 14h30 às 17h30. Caso você não possa vir neste horário, por favor, não participe, porque aí você tira a vez de quem pode vir no horário para retirar os ingressos. 5 pares para cadeiras vitalícias. Cada ganhador leva 2 ingressos. Repito, entre lá. Neste momento está no rodapé da tela o número de WhatsApp e também a senha. Mas durante o programa inteiro você pode observar que lá no topo da página, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tem o chat ao vivo, onde o pessoal deixa comentários. Lá no topo da página tem o número do WhatsApp e também a senha durante o programa inteiro, tá? Neste momento, se você entrar no canal de vídeos, você vai ver que no rodapé da tela tem a senha e tem também o WhatsApp. Nome completo, CPF e a senha para concorrer a 5 pares de ingressos. Guarani Volta Redonda, CH, o seu comentário diz aí, CH. Ô Batista, eu já trouxe no meu destaque e vou mais uma vez reiterar que eu mexeria o mínimo possível no time. O mínimo possível porque não dá para tirar conclusão com uma partida apenas oficial. É muito pouco tempo. Tem que deixar o Hélio trabalhar e também os jogadores desenvolver o trabalho deles. Eu não acho que tem que se acomodar e nem para tranquilizar a torcida pelo futebol apresentado. Agora, eu também acho que não é nenhuma sangria desatada. Calma, não é? Eu acho que agora, em casa, contra o Volta Redonda, que é um time que, teoricamente, o Guarani é o favorito, mas precisa desempenhar, né? Esse meio campo do Guarani precisa jogar. Precisa ter organização. Defensivamente não vejo nenhum tipo de problema.
não é? Não mexeria em nenhuma das peças, nem no Kaique, no William Farias também não, e no João Paulo. E lá na frente eu não tiraria o Luca e o Mirandinha. Tem 2 posições aí, né? Para ver efetivamente o que vai acontecer. Ele pode manter, tira o Rafael do time, pode manter o Isaac como segundo volante. E lá na frente ele tem várias opções. Eu não começaria o jogo com Parede nem com o Dentinho. Eu tenho falado aqui reiteradas vezes que eu não sei por que o Cauã Jesus perdeu espaço no Guarani. Não consigo entender. É um jogador que o gol fica grande para ele, ele tem facilidade de fazer gols. É um jogador que eu gosto muito, mas por algum motivo que eu não sei qual é, passa treinador, vem treinador, ou pelo menos dos 2 últimos, né? O Hélio agora, por enquanto, não colocou ele da maneira que deveria e nem o Matheus Costa utilizou. O Campeonato Paulista, ele pouco participou do campeonato, eu não consigo entender por quê. Então, essas coisas também, a questão de escolha do técnico Hélio Cizenando, ela tem que ganhar um tempo. Eu sei que o campeonato é complicado, precisa subir, esse é o ano, tá tudo certo. Mas se classificar de 1º a 4º, a primeira fase, a primeira parte da obrigação dentro da Série C vai estar cumprida. Acabou a primeira fase, é outro campeonato. Então, já que o Guarani tomou a decisão de trocar o seu comandante, se aí, por exemplo, tivesse o Hélio Cizenando desde janeiro, hoje o Guarani estaria em outro estágio, caso ele fizesse no Campeonato Paulista pelo menos um trabalho razoável. Só que nós temos uma partida oficial nas mãos do Hélio, não dá para tirar conclusão nenhuma, não é? Ele está mudando a maneira do time jogar, sem ir com a bola, né? Como ele quer o João Paulo, como ele quer o 1º e 2º volante, como é que descem e participam do jogo os 2 laterais simultaneamente, né? ou não, de uma outra maneira, fecha por dentro. Então tudo isso a gente só vai construir a conclusão, a cara do time do Hélio Cizenando na 3ª, 4ª, 5ª rodada. E eu tô vendo o torcedor se descabelar aí, eu respeito. Eu respeito. Porque vem o trauma do ano passado e do que aconteceu no Campeonato Paulista, só que o comandante era outro. Pode ser pior ou melhor, mas ainda não dá para tirar a conclusão. Mas continua escalando os mesmos jogadores que todo mundo sabe que não dão certo. Então por que está no elenco? Então o torcedor, eu se fosse torcedor do Guarani, eu torceria, não é? Pro Hélio Cizenando recuperar, por exemplo, o Isaac, o Maranhão, o Diego Torres. Eu torceria muito, porque você ganha 3 jogadores que sabem jogar. Sabem jogar, os 3 sabem, né? E eles não estão em má fase, não conseguem desempenhar por algum motivo no Guarani. Não sei se é o jeito de jogar, se é a parte individual, psicológica, não conseguem. São jogadores, na teoria, que estariam aí brigando por titularidade, e não está acontecendo isso. Outra coisa, eu estou falando isso desde segunda-feira, mas vou repetir, já que o comentário é sobre o Guarani. Cadê o Kevin? O que precisa acontecer para esse menino ganhar uma oportunidade? E eu não estou fazendo lobby para ninguém, eu nem conheço, nunca conversei com o Kevin. E não conheço o senhor seu pai, nem sua família. Eu estou falando pelo que eu conheço tecnicamente do atleta. Ele é um centroavante nato. E tá louco, com o olho brilhando de vontade de ganhar uma participação, de ganhar uma oportunidade. Então eu confio no Hélio, eu acho que ele está atento a isso, né? Vamos deixar as coisas acontecerem, mas o Guarani tem tudo para ganhar o jogo, Batista. Não vejo qualquer coisa diferente de uma vitória contra o Volta Redonda, com todo respeito à equipe do Rio de Janeiro, será surpresa para mim, pelo menos, né? Se for essa a base, a sustentação, a espinha dorsal do time, que é composta pelo goleiro, os 2 zagueiros que Donato, podia ser o Maurício Antônio, poderia ser até o Rafael do lado direito, o Jonathan, eu acho que o Emerson e o Inayan, não tem dúvida, o Farias e o João Paulo, Mirandinha e Luca, tem time para ganhar, tem time, agora precisa desempenhar. O mais importante é vencer. O desempenho você vai construindo com repetição, sequência, entrosamento na equipe titular
E as peças, e isso é muito importante para encerrar meu comentário, as peças que forem utilizadas, elas têm que subir de produção. Não pode acontecer como aconteceu no último jogo. Troca um, troca outro, o time cai de bico. Não pode ser assim. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Tem mais um dia ainda, mas tudo indica que o Guarani vai vencer o jogo contra o Volta Redonda. Aí o torcedor, com certeza, não é como você gosta de dizer, a vitória no futebol é a cura para todos os males. Não é isso, Batista? Sim, com certeza. 17h58. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. É para facilitar para você. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora mesmo rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com um vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Oi, bebê, chamou, falou. Bom, Batista, eu fiz um levantamento aqui a respeito dos 2 últimos jogos da equipe do Volta Redonda, né? Para saber os times que entraram em campo. Para se ter uma ideia, olha, no primeiro jogo que o Volta Redonda perdeu em casa para o Paysandu, comparado ao jogo de ontem, porque ontem pela Copa Sul-Sudeste o Volta Redonda enfrentou o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. O jogo terminou empatado, 1-1, foi fora de casa para o Volta Redonda. Para se ter uma ideia, o Volta Redonda está no grupo B, e nesse grupo B, tirando o Volta Redonda, só tem time que está na Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda é o líder com 7 pontos, e em segundo está o Operário, que é do Paraná, time comandado pelo Alex. O terceiro é o América Mineiro, o quarto é o São Bernardo, o quinto Avaí e o sexto Juventude. Então o Volta Redonda é o líder com 7 pontos, mesmo empatando. E só 2 jogadores considerados titulares atuaram ontem contra o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Quem são? O zagueiro Lucas Adel e o atacante Romarinho. E os outros jogadores que atuaram ontem, todos estavam no banco de reservas, os outros 9 estavam no banco de reservas no jogo contra a equipe do Paysandu. O Volta Redonda atua no esquema 4-3-3. E amanhã o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, torcedor que gosta de acompanhar as entrevistas, será o William De Matia, que é o técnico do Volta Redonda. Ele é jovem, 42 anos, catarinense, vai ser o nosso convidado numa entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. Que ótimo, vamos aguardar 18h02. Pedro Piscinato e o seu destaque para o noticiário da Ponte que vem já já. Meu destaque para o noticiário da Ponte Preta é que a data limite, que foi ontem, dia 8 de abril, que a diretoria pontepretana havia passado para os atletas e também para o sindicato de pagar pelo menos 1 mês de salário atrasado, não foi cumprido e a Ponte Preta, a diretoria pontepretana, informou que acertará esse 1 mês aí de salário na próxima semana. Batistão. 18h02 e você, Tigrão, seu comentário sobre o Guarani. Bom, como estão em fase final de transição e também já foram tema aí do Fala Galera, o Rian e o Dentinho provavelmente estarão no banco no domingo. Eu não começaria o jogo com nenhum dos dois. Se estão em fase final de transição,
e ainda tem mais a sexta, o sábado de trabalho, provavelmente estarão à disposição do treinador, mas eu não começaria a partida com eles, mas são duas ótimas opções. O Rian para a beirada, para a lateral direita, e o Dentinho, um atacante de beirada, canhoto, que joga mais, que aparece melhor quando atua pelo lado direito, pela beirada direita ofensiva da equipe do Guarani. Acho uma grande notícia, acho que o Hélio Cizenando ganha duas boas opções sim, como não? Só que eu coloco essa restrição. Pelo tempo fora e em recuperação de lesão, eu não começaria com os dois, mas levaria ambos para o banco, para de repente, dependendo da necessidade que a partida irá impor, do grau de necessidade e de dificuldade, eu aí lançaria a mão com o jogo em andamento do futebol dos dois, tanto do Rian quanto do Dentinho, especialmente do Dentinho, que já está aí. Claro, tem que ver como é que vai estar a performance dos jogadores que estarão atuando enquanto eles estiverem como opção de banco. É o que eu faria, mas se o Hélio resolver começar com um ou com o outro, ou até com os dois, nenhum problema, ele é que está vendo os treinamentos. Mas a princípio eu acho que é mais indicado a presença de ambos na suplência e aí serem utilizados, dependendo, claro, das circunstâncias da partida, com o jogo em andamento. Paralelo a isso, jogadores importantes, né? Como Renan Castro, Natan Melo e o Maranhão, que esse um grau de importância menor por aquilo que ele mostrou até agora na competição ou na sua trajetória vestindo a camisa do Guarani, não especificamente nessa competição que começou agora, mas no Campeonato Paulista o Maranhão não foi bem. Mas é sempre um jogador que tem um estilo diferente daqueles centroavantes que o Guarani está utilizando. É um jogador mais de choque, um jogador mais de força, mais de presença de área e de repente, dependendo de como está transcorrendo o jogo, às vezes é importante ter essa opção para dar uma mudada no formato de atuação e no comportamento ofensivo. Está fora. Natan Melo é muito bom jogador, está fora ainda, e o Renan Castro, que é um substituto à altura e de boa qualidade técnica, sempre que apareceu eu gostei, na lateral esquerda. Então esses três estão fora. É uma pena. Se estarão à disposição o Rian e o Dentinho, o Renan Castro, que faz falta, porque qualquer eventualidade com o Emerson, o Guarani terá que improvisar. O Maranhão, que pode, de repente, mudar o sistema e a maneira do ataque atuar pelo seu estilo mais de um centroavante centralizado e de choque e de força, né? E o Natan Melo, esse é o cara que dá um equilíbrio muito grande ao meio-campo. Eu acho que os três, numa ordem de importância, primeiro o Natan Melo, depois o lateral esquerdo, né, o Renan Castro, e depois o Maranhão, em ordem decrescente de importância, mas todos eles estão fazendo falta e o ideal é que estejam o mais rápido possível à disposição do treinador bugrino, porque quanto maior é o número de opções, maior é o leque que tem o treinador para tentar, obviamente, durante as partidas, ir modificando, ir testando e ir, obviamente, consertando, às vezes até com o jogo em andamento, aquilo que está acontecendo em nível de desempenho dentro do jogo. E o Guarani está virando um bom locador, hein? Mudando um pouquinho aqui o assunto, mais uma vez alugado o Brinco de Ouro desta feita para o São Paulo Futebol Clube, que vai enfrentar em 25 de abril, agora já, esse mês, exatamente daqui a 15 dias, um sábado, vai enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Eu acho legal, porque além da divulgação, da exposição do palco bugrino, dessa bela visibilidade na mídia, ainda tem também a questão financeira e dinheiro, não importa o tamanho que seja, principalmente nos dias atuais e na atual realidade financeira dos nossos clubes, ele é sempre muito bem-vindo. Intervalo, voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Para destacar Libertadores da América, ontem mais jogos foram realizados com a presença dos times brasileiros. Com destaque para o Palmeiras, que jogando fora de casa na Colômbia, ficou no empate por 1-1 contra o Independiente. O Palmeiras volta a campo na próxima semana. Quem também jogou e venceu foi o Flamengo. Jogando fora de casa, em Cusco, no Peru, bateu o time local pelo placar de 2-0. Vitória, portanto, do atual campeão Flamengo na estreia da competição. Quem fez a sua estreia, primeiro jogo internacional na história, foi o Mirassol. Venceu o Lanús pelo placar de 1-0. O Santos, jogando fora de casa, acabou perdendo para o Deportivo Cuenca pelo placar de 1-0. Jogo válido pelo grupo D da competição. Tivemos ainda ontem as seguintes partidas que foram realizadas, como por exemplo o Grêmio. O Grêmio jogando fora de casa no Uruguai perdeu para o Montevideo City Torque pelo placar de 1-0. A estreia do time gaúcho também na Copa Libertadores da América. Hoje é dia de mais participações de brasileiros, com destaque para o Corinthians, que faz a sua estreia na fase de grupos da competição, encarando o Platense 9h da noite. Hoje tem a estreia do Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana. O time encara o Carabobo 9h30 da noite. As partidas válidas pela primeira fase da competição, assim como o Botafogo, que às 7 da noite pega o Caracas. Ontem, pelo Campeonato Paulista da Série 2, 3 jogos foram realizados pela quinta rodada, segunda fase da competição. Jogando em Piracicaba, o 15 venceu o Ituano pelo placar de 3-0 e se mantém vivo na briga por uma vaga na próxima fase. O Votuporanguense goleou o Água Santa por 5-1 e a Ferroviária venceu fora de casa o Sertãozinho por 1-0. Complementação da rodada no fim de semana com o Juventus e São José. Neste momento, classificação no Grupo A, Votuporanguense mais do que líder e classificado a 13, o Ituano tem 7, o 15 5 e o Água Santa já eliminado 2 pontos. Já no outro grupo, a liderança da Ferroviária com 9 pontos, o Juventus tem 9, São José meia dúzia e o Sertãozinho com 3 pontos. É a situação da Série A2 do Campeonato Paulista. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos
Batista. São 18 horas e 13 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19 horas e 30 minutos você pode concorrer a 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani. Guarani Volta Redonda, partida marcada para domingo, 18h30. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Você vai pegar esta senha e o número de WhatsApp e mandar o seu nome completo, o CPF e também a senha. Nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está neste momento ali no rodapé da tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas durante todo o tempo fica lá no chat. Lá no topo da página tem o número de WhatsApp e também a senha. São 5 pares. Não são ingressos individuais. São 5 pares. 5 ganhadores. E os ingressos serão retirados amanhã das 14h30 até às 17h30. Aqui na recepção da Bandeirantes, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Participe e boa sorte para você! O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando por você para saborear. Você vai saborear a melhor pizza de Campinas por um preço sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml a partir de R$ 40. As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Aproveite, aniversariante com grupo acima de 10 pessoas. Não paga o rodízio. Confirme com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. 18h16, Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, mais uma vez aqui começar falando do noticiário da Ponte Preta, mais uma vez um assunto muito chato sobre salários atrasados, mais uma vez citando esses salários atrasados e promessas não cumpridas pela diretoria pontepretana. O prazo passado aos atletas e também ao sindicato era que ontem, dia 8 de abril, seria pago pelo menos um mês de salário atrasado. Esse pagamento não aconteceu novamente. A diretoria pontepretana procurou novamente o sindicato de atletas para informar que vai pagar esse salário aos jogadores na próxima semana. Na noite de ontem, o sindicato de atletas emitiu uma nota oficial. Quem nos acompanha pelo YouTube aí pode ler a nota oficial divulgada pelo sindicato, mas para quem nos ouve pelo rádio, pelo FM 85,7, eu vou ler aqui na íntegra. Abre aspas. Atrasos salariais, Associação Atlética Ponte Preta. O Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo informa que a diretoria da Associação Atlética Ponte Preta entrou em contato com a entidade
para tratar da atual situação relacionada aos vencimentos dos atletas. Na oportunidade, o clube comunicou que efetuará o pagamento de uma folha salarial até a próxima semana, informação que já foi devidamente repassada ao elenco. O sindicato segue acompanhando de perto o caso, mantendo diálogo constante tanto com os atletas quanto com a diretoria do clube, com o objetivo de garantir a regularização integral da situação. A entidade reforça que seguirá atenta e pronta para adotar todas as medidas necessárias a fim de assegurar o cumprimento dos direitos dos atletas. Sindicato de Atletas de São Paulo, Departamento Jurídico, fecha aspas, essa foi a nota divulgada pelo sindicato. Então, mais uma semana aí de espera para os jogadores. A gente sabe que a situação não é fácil. A gente viu recentemente jogadores deixando a Ponte Preta para atuar no Noroeste, um clube que vai disputar a 4ª divisão do futebol nacional. O Pacheco já acertou com o Noroeste. O próprio clube é o provável destino também do Bruno Lopes. E esses casos aí de atrasos salariais variam muito dentro do clube. Não é um mês exato, não é um número exato com todo o elenco. O Bruno Lopes, por exemplo, que saiu no início dessa semana, alegou 7 meses de salários atrasados. É um problema aí na Ponte Preta que parece não ter fim. Terminou o ano com esse problema e já começa 2026, quase na metade do ano, né? Já estamos no mês 4 e esses problemas seguem atormentando os bastidores da Ponte Preta. Eu, sinceramente, não vejo uma luz no fim do túnel para essas coisas caminharem para um futuro melhor na Ponte Preta. Batistão, vocês querem comentar a respeito dessa situação? E depois eu volto com informações sobre a equipe que vai enfrentar o Vila Nova no sábado e informações também lá de Goiânia. Sim, passo para o CH 18 e 19, diz aí CH. Como falei na televisão hoje, nos Donos da Bola, vou repetir aqui. Eu não tenho esperança que essa situação seja resolvida. Eu desejo e torço para que seja. Porque se não resolver, o inferno vai aumentar na vida do dia a dia da Ponte. Estou falando da parte financeira, tá, gente? Então, eu fico imaginando como é que é o Rodrigo, não é? Chegando agora, conhecendo os jogadores agora, ter que administrar, além da dificuldade da montagem do time, além da deficiência técnica que esse time tem, ter que administrar a cabeça dos caras, porque tem jogador aí que está devendo aluguel, colégio das crianças, tem cartão de crédito estourado, essas informações que a gente recebe. Eu lamento muito tudo isso. E eu vou falar todas as vezes que eu for perguntado. Eu não sei como essas pessoas da Ponte conseguem administrar um caos como esse. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu imaginei, e já falei também repetidas vezes aqui, que havia um plano. Não há um plano e nunca teve. Essa é a verdade. E tocar futebol pensando na verba, tá bom, vai dividir a verba da Série B até novembro. Parcela aí, dá 1,5 milhão por mês. Eu não sei quanto é a folha da Ponte. E o que ficou para trás? Como é que vai administrar isso? Fora os pagamentos obrigatórios, né, do PEPT, etc, custo fixo do clube, etc, e etc. O que a gente vai acrescentar a respeito disso? Eu só posso desejar sorte a quem comanda a Ponte, né? E lucidez, porque do jeito que a banda tá tocando, Batista, sei não, hein, Batista? Sei não. Seguindo, Pedrão. Falando sobre o time, Batistão, amanhã, pela manhã, antes do almoço, o técnico Rodrigo Santana vai realizar o último treinamento antes do duelo contra o Vila Nova, que está marcado para o sábado, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Ainda existe uma dúvida no meio de campo, já que o Saravia, uruguaio, que vinha sendo titular, foi expulso na partida contra o Náutico e, portanto, não fica à disposição do Rodrigo Santana. Para o lugar dele, no meio de campo, como eu disse, o treinador ainda avalia se vai com o Rodrigo Souza, um jogador mais de marcação,
ou vai com o André Lima, um jogador que tem uma boa qualidade no passe. Nos outros setores, a expectativa é que a base do time seja mantida. Na primeira linha deve seguir do mesmo jeito, Diogo Silva no gol, Thales na direita, dupla de zaga com Márcio Silva e o David Braz, e na lateral esquerda o Diego Porfírio. No ataque, o trio também deve ser mantido, Brian Borges, Luiz Felipe e William Potker. Lembrando que a Ponte Preta não divulga os jogadores que estão no departamento médico, mas a tendência é que o Kevson siga fora com uma tendinite no joelho. E para essa partida de sábado, a Ponte Preta já iniciou a venda de ingressos de forma online. O torcedor que já quer garantir o seu ingresso para essa partida pode comprar pelo site pontepreta.futebolcard.com ou pelo aplicativo também Ponte ID. Quem nos acompanha pelo YouTube está vendo aí a arte com os valores dos ingressos. As bilheterias do Majestoso vão abrir amanhã a partir das 11 horas da manhã e vão funcionar até às 5h30 da tarde, até às 17h30, e no sábado, dia da partida, as bilheterias abrem às 13 horas, 1h da tarde, e vão funcionar até o intervalo da partida, 6h45. E os preços dos ingressos variam entre R$ 30 e R$ 120 reais. No setor arquibancada, os portões 4 e 5, os ingressos estão custando R$ 60 reais a entrada inteira e R$ 30 reais a meia entrada. No setor VIP, ali o setor do TC10, R$ 100 reais a entrada inteira e R$ 50 reais a meia entrada. E no setor das vitalícias, R$ 120 reais o ingresso inteiro e R$ 60 reais a meia entrada. E agora vamos ouvir informações do Vila Nova, adversário da Ponte Preta no sábado. Nosso contato nesse momento é com o Gustavo Ramos, setorista do Vila Nova na Rádio Bandeirantes de Goiânia. Fala, Gustavo, como que chega o Vila Nova para esse duelo de sábado contra a Ponte Preta? Tudo bem, Pedro Piscinato? Boa noite, forte abraço a você e a todos aqui na audiência do Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. O Tigrão está seguindo com a preparação e amanhã, no período da manhã, realiza a última atividade, o último trabalho antes da definição da equipe que vai a Campinas para enfrentar a Ponte Preta no próximo sábado no estádio Moisés Lucarelli. O treinador Guto Ferreira terá apenas uma mudança no esquema de jogo no time titular, que é o retorno do centroavante De La Torre, artilheiro da temporada com 9 gols até aqui na temporada de 2026. Então, com isto, o Rafa Silva deixa o time titular e volta ao banco de reservas. E aproveitando e já emendando o provável time titular do Tigrão, o Vila vem a campo assim, com Elton Leite para o gol, Elias na lateral direita, Pedro Romano e Caio Marcelo zagueiros e o Igor Luiz na lateral esquerda. No meio de campo, William Maranhão, João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel. No ataque, Janderson e De La Torre. Assim vem o Vila Nova invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos somados até aqui. O Tigrão que tenta buscar a sua primeira vitória como visitante na atual edição de Série B do Campeonato Brasileiro. Com informações do Vila Nova aqui de Goiânia, repórter Gustavo Ramos para a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Gustavo Ramos. Agradecer todo o pessoal da Rádio Bandeirantes lá de Goiânia. E após essa partida de sábado contra o Vila Nova, vou passar aqui a sequência de jogos da Macaca. Na quinta rodada, a Ponte Preta visita o Avaí, um sábado na ressacada, 8h30 da noite. Na sequência, sexta rodada, a Ponte Preta recebe o América Mineiro no Majestoso, uma sexta-feira, dia 24 de abril, 8 horas da noite, horário muito legal aí pro torcedor, sexta-feira, 8 horas da noite. Na sétima rodada, a Ponte Preta visita o São Bernardo, dia 3 de maio, no estádio 1º de maio, um domingo, às 4 horas da tarde. Na oitava e na nona rodada, a Ponte Preta joga em casa, inicialmente recebe o Sport, dia 9 de maio, um sábado também. Essa partida acontece às 6h30 e depois, na semana seguinte, a reedição da final da Série C, a Ponte Preta recebe o Londrina uma segunda-feira às 7 horas da noite. Na 10ª rodada, a Ponte Preta visita o CRB, um domingo, dia 24 de maio, às 4h30 da tarde. E aí, na 11ª rodada, a última desmembrada pela CBF, a Ponte Preta recebe o Botafogo de Ribeirão, novamente uma segunda-feira, dia 1º de junho, às 7 horas da noite. Batistão. 18h27, quero ouvir o CH e o Tigrão também, mas antes,
Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Vamos lá, CH, sua opinião. O time da Ponte tem condições de vencer o Vila Nova, que ainda não perdeu, né? Está invicto o Vila Nova. Tomados na Série B. 5 pontos. Na Série B, a Ponte tem apenas 1 ponto. E aí, CH? Para ganhar, tem que apresentar um futebol que até agora não conseguiu. Principalmente em termos de falha de construção. Falhas individuais, de marcação, de precipitação. Veja o que o Cafu e o Saravia fizeram na última partida. Por erros infantis, os erros provocaram o quê? A expulsão de ambos. Então esse é o primeiro aspecto. Não sei nem como é que está a cabeça dos caras. Segundo aspecto, eu acho que a primeira linha está certa, tem que ser repetida. Eu não mexeria ali. E tem que construir o meio campo. Saravia e Murilo, para mim, não funciona. Eu jogaria com Rodrigão, André Lima e Elvis. Esse seria meu meio de campo. Lá na frente, difícil, hein? Difícil. Mas, difícil. Deixa eu pegar minha cola aqui para trazer efetivamente a possibilidade de solução. Eu não tiraria o Brian Borges, apesar de estar em uma fase, não é? Eu não tiraria o Luiz Felipe. A minha única dúvida em relação a esse time titular que eu faria, a mínima ideia que o Rodrigo vai fazer, é em relação ao Potker. Eu acho que não está funcionando. E aqui não vai nada em relação à falta de vontade, está correndo pra caramba, profissional correto, mas tecnicamente acrescenta pouco. Mas o mais importante é o Rodrigo acertar esse meio campo. Sem um meio campo construído com inteligência, com toque de bola, com verticalidade. A verticalidade é a bola em direção ao gol adversário, não para o lado e para trás. Você precisa ter um meio campo de toque de bola, que não seja lento, não é? Porque não é fácil, tem que ter dinamismo para fazer transição, uma série de coisas e para alimentar os homens de frente. Sem alimentação, os caras lá na frente não vão fazer absolutamente nada. O jogo é perigoso, complicado, em condições normais, na minha modesta opinião. O Vila é o favorito, só que é futebol. Resta ao time da Ponte jogar, repito, um futebol que até agora não conseguiu jogar e fazer valer campo e torcida. Tomara que isso aconteça, Batista. E para você, Tigrão, a sua análise falando aí do jogo da Macaca. Bom, é uma pena, né, que tenha mais uma vez ocorrido esse adiamento. Isso vai minando todas as forças e toda a parte emocional do elenco. É muito difícil. É uma pena que essa questão salarial, a quitação de um mês pelo menos, tenha sido mais uma vez prorrogada, mais uma vez adiada por mais uma semana. Isso atrapalha. Hoje já é quinta-feira, né? A Ponte joga aí no final de semana
joga no sábado. Então é difícil, atrapalha mesmo. Não adianta a gente tentar aqui tapar o sol com a peneira. Atrapalha e a Ponte tem que buscar alternativas, mas alternativas realmente para resolver o problema e não apenas com esse jogo de empurra, né? A dia, vai ser essa semana, vai ser na outra. Esse filme nós já vimos e ele acabou em tragédia no Campeonato Paulista e não pode voltar a acontecer agora dentro da Série B, que é um campeonato dificílimo para as pretensões da Ponte, nesse momento já claramente, a menos que algo novo e consistente e importante venha a acontecer, agora a Ponte já deve estar fazendo, e o seu torcedor também, todas as contas no sentido de fazer uma campanha de permanência. Até porque, lamentavelmente, nesse momento, a Ponte, depois de 3 rodadas, com apenas 1 ponto ganho, já está de novo na zona de rebaixamento. E todo esse problema aí, é claro que tem uma participação direta. Esse problema que eu digo é a falta de pagamento. Direta no desempenho, no rendimento e no comportamento dos atletas dentro de campo. E quanto ao time, quem é que vai substituir aquele que vinha sendo titular? Não vinha brilhando, como aliás ninguém no time vem brilhando, mas o Rodrigo Saravia foi suspenso contra o Náutico, foi tema aí agora há pouco do nosso Fala Galera da Ponte e tá fora, né? Tá automaticamente suspenso. Quem poderia ser opção a ele? Rodrigo Souza, Tarek, Léo Gomes ou André Lima? Eu gostaria de ver o André Lima fazer a sua primeira aparição. Tenho uma boa impressão formada com relação a esse jogador e gostaria muito de vê-lo em ação diante da torcida, fazendo a sua estreia nessa dupla de volantes da Macaca, na partida complicada e difícil do próximo final de semana contra o Vila Nova, do sábado contra o Vila Nova, que sempre monta times e sempre monta estratégias para subir e está toda hora batendo na trave, querendo participar da Série A. Então é um jogo terrivelmente difícil. E eu não sei, como nós não vimos ainda, assim, iniciando uma partida, o André Lima, eu acho que é um bom jogador, eu acho que veio para ser titular, se me fosse dado o poder de definir e de escalar o substituto para início de jogo do Rodrigo Saravia, o uruguaio, eu escalaria André Lima Batista. 18h35, ouvinte no ar. Boa tarde aí, Carlos Batista. Boa tarde a todos aí. Fala aí, CH, uma opinião aí de vocês aí do Tigrão, do CH. Você acha que a Ponte cai para a Série C, Campeonato Brasileiro? É muito cedo para falar ainda. Alguma coisa será que pode acontecer? Qual que é a opinião de vocês aí? Grande abraço. Ouço vocês todos os dias, hein? Falou! Abraço, muito obrigado. Esse é o tipo de análise que é prematura, precipitada. 3 rodadas. A Ponte vive um drama fora das 4 linhas. Mas, mesmo assim, não dá para afirmar, né, que a Ponte será rebaixada. Seria leviano de nossa parte afirmar uma situação dessa. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, Pedro. Batista, você sabe que no mundo existem pessoas que têm o poder de encantamento, né? Aqueles que encantam animais como cobra, cavalos, tal. No Guarani tem jogadores com poder de encantamento de técnico. Jogadores que encantaram o Matheus, agora estão encantando o Hélio. Tanto que não saem do time, né? O Isaac, Parede, Emerson, né? E Luca. Agora, poxa, esse técnico aí,
ele deveria ter assistido, pegar os videotapes dos jogos do Guarani do Campeonato Paulista todo para ver quem são os jogadores, entendeu? Porra, tem jogador que não tem condições, né? Não dá mais para ver Luca jogando de centroavante. Não dá. Tem que ser o Kevin. Sabe? Pô, ele tem que dar oportunidade. Sabe? Não dá para ver mais o Emerson. Enjoou já o futebol do Emerson, do Isaac, então passou. Tá fazendo hora extra no Guarani. Pelo amor de Deus, não dá mais para ver esses jogadores no Guarani. Tem que mudar a atitude. E o Hélio tem que enxergar isso. A torcida assiste os jogos e a torcida sabe o que tá falando. Tá todo mundo pedindo o Kevin. Todo mundo pedindo mudança nesses jogadores aí. Até no Emerson agora todo mundo tá pedindo. Então, pô, se o Hélio estiver ouvindo esse produto, o Hélio, pegue todo o Campeonato Paulista da Série C do Guarani e assista os videotapes, pô. Por favor, faça esse favor aí pra você mesmo e pra nós também, tá? Um abraço, Adilson do Botafogo. Batista, boa tarde, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes. Batista, eu vejo aí o pessoal falando aí, até os comentaristas, você, que entra treinador no Guarani, sai treinador e não coloca jogador da base, né? E parece que todos os treinadores têm a mesma opinião. O problema do Guarani não é esse. O problema do Guarani não é que não são os treinadores que escalam o time, né? Porque não é possível você trocar 4, 5 treinadores e os treinadores colocar os mesmos jogadores. É incompatível, né? Então, não é o treinador que escala o time, pode ter certeza. O treinador aí do Guarani, e vou falar com ele pra você, no próximo jogo aí, se o Guarani não ganhar o jogo, ele escalar esses mesmos jogadores aí, ali no final do jogo, vai ser malhado, hein? Vai ser malhado. Ele continuar assim, não vai durar aí 3, 4 partidas, pode ter certeza. Edson Lencioni. Abraço, muito obrigado. 18h39, mais um. Boa tarde, Batistão. Boa tarde, toda a equipe Band. Sobre a pauta do Guarani, eu gostei de uma formação no ataque que o CH falou outro dia aí, eu achava essencial para começar jogando. Que seria colocar o Luca numa ponta, o Mirandinha em outra e entraria como titular com o Kevin. Poderia tentar esse trio aí. E o Dentinho, Parede, eu entraria depois, conforme o jogo, no segundo tempo, a tática do jogo. Cauã Jesus é difícil entender realmente por que ele não joga. Comentário com meus amigos, Bugrino, a gente sempre comenta dele, sempre quando entra bem. Ele, além de marcar bem, recompõe bem, ele faz a meia e ataca bem também. Isso aí é difícil entender algumas coisas, né? Eu queria perguntar também, eu perguntei umas outras vezes aí, mas no meu áudio não foi colocado, pro Beretta, sócio torcedor campeão, ele tinha direito a levar um acompanhante. E eu queria saber se mantém. Isso aí você chegou a falar. O sócio campeão continua podendo levar um acompanhante junto também? Ricardo Bebê do Centro, Bugrino, da pele até o osso. E aí, Breno, o ouvinte quer saber, tem informação? Para esse jogo específico eu não tenho a informação concreta, mas eu já vou confirmar e já trago a resposta em instantes. Ouvinte Lebrão Batista, fala pro CH que o Volta Redonda jogou com o Paysandu, não com o Castanhal. Sim, jogou com o Paysandu e perdeu, né? Volta Redonda foi derrotado pelo Paysandu. E ontem enfrentou o Sampaio Correia. Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Mas é outra competição. É a Copa Sul-Sudeste. Mas contra o Paysandu, aí sim, foi pela Série C. São 18h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h44. Ouvinte Márcio, Jardim Santo Antônio. Boa noite, com referência ao sócio campeão Frido Guarani. Essa opção não tem no site do Guarani. Como fazer? Mais uma aí para você, bebê. Investigar. Também vou questionar a mesma pessoa, o Adriano Hintze, e já eu trago a resposta. Ouvinte no ar. Olá, Batista, toda a equipe, boa noite. Aqui é Marcos Barbosa, Sumaré, Ponte Pretano. Eu gostaria de saber, na história da Ponte Preta, será que tivemos um início de ano tão ruim em 125 anos de história? Eu não me lembro, nos meus 33 anos, de um início tão ruim da Ponte Preta. Seja dentro de campo, seja fora de campo, em questões financeiras. Boa noite, bom trabalho a todos. Boa noite, mais um. Uma boa noite a todos. Ouvindo as opiniões dos meus companheiros bugrinos, algumas eu concordo, outras não. Eu acho que o Kevin, sim, tem que ter mais oportunidades assim no time titular, sabe? Porém, qual o salário do Luca? O Luca não é um jogador barato para ser colocado no banco, sabe? Aí vem falar, mas o Luca pode jogar na beirada. Na beirada ele também tem muita concorrência. Mirandinha, Dentinho, que fez boas apresentações no Paulista, tem qualidade. Guilherme Parede, creio na recuperação do Parede, viu? E na lateral esquerda, vi o pessoal criticando o Emerson. Eu acho que o Emerson tem que ser mantido titular, viu? Que eu vejo qualidades nele, velocidade, força. Eu acho ele um bom lateral. Aqui é o Rafael de Campinas e pra cima, Bugrão. 18h46, boa noite. Eu, como Ponte Pretano, diz aqui o César Paiva, não acredito na vitória. Estou lembrando em todo jogo, finge que paga e eu finjo que jogo.
Vampeta foi certeiro na frase. Na ponte ninguém me tira da cabeça que está assim. O Vampeta, né? Ele cunhou essa frase quando jogava no Flamengo. Uma fase terrível do Flamengo, que não pagava salário, estava igual a ponte atualmente. E aí o Vampeta, que é um grande frasista. E a frase dele tá... Quanto tempo faz isso, né? Anos e anos que o Vampeta jogou no Flamengo e a frase até hoje vira e mexe quando tem essa situação. O pessoal lembra dessa frase do Vampeta. Ouvinte participando, mandando mensagens. Boa tarde. Problema é que contra o Castanhal e contra o Maranhão era favorito. Agora domingo também é favorito. Tem que ficar esperto, Bugrão. Luiz Bugrino. Senão vai dar ruim. É verdade. O Guarani enfrentou na condição de favorito 2 adversários muito fragilizados, tecnicamente falando. O Volta Redonda está mais bem condicionado na parte técnica, né, do que os 2 adversários. E o jogo também em Campinas. Os 2 anteriores foram jogos fora de Campinas, no campo do adversário. Esse Volta Redonda é o líder do seu grupo no torneio Norte e Nordeste. Aliás, no Sul-Sudeste. Competição Copa Sul-Sudeste. No grupo dele é o líder, tem 7 pontos. Tinha 6, empatou ontem com o Sampaio Correia e tem, portanto, 7 pontos. Faz uma grande campanha nessa competição. Mas a Série C é uma outra pegada, né? Tem um outro nível. Mas, sem dúvida, o Sampaio Correia deve ser mais ou menos do mesmo nível do que o Castanhal e também o Maranhão. E não conseguiu vencer o Volta Redonda. Empatou ontem, placar de 1-1. Então o Guarani tem quase que a obrigação, né, de vencer esse jogo. Partida marcada para domingo, às 18h30, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas da Logos. Loja Logos Materiais Elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Atenção, o horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Mas no sábado tem um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Pode ser que você não tenha tempo aí durante a semana, e aí você vai no sábado, que tem esse horário das 8 da manhã até ao meio-dia. Logos Materiais Elétricos do Nivaldão. Nivaldão e também a Flávia Letícia, eles que comandam a Logos. Rádio Bandeirantes. Batista. Oi, Breno. Chamou, falou. Uma das respostas dos nossos ouvintes aí de perguntas eu já tenho, que é do cadastro. Eu mesmo cliquei aqui para ver se dava para fazer. Tá aqui, eu acho que o ouvinte não procurou direito. É só entrar no site o sociocampeão.com.br, aí tá lá, planos. Aí o torcedor clica em planos
Aí tem Cabeceira Sul, Tobogã, Tobogã Inferior, Vitalícia Geral e Sócio Master. Mas ele precisa descer a barra lateral, que mais para baixo estão os 2 novos planos. O Sócio Campeão Free, e é só clicar em Associar-se Agora, ou o Sócio Campeão Corporativo. Então, não adianta ele clicar só nos planos, que ele vai ver logo de cara esses que eu falei. Cabeceira Sul, Tobogã, Tobogã Inferior, Vitalícia e Sócio Master. Ele precisa rolar a barra para baixo e daí embaixo ele vai ver Sócio Campeão Free ou Corporativo. No Sócio Campeão Free é só clicar no Associar Agora e daí fazer o cadastro, associar-se no Bugre ID, passa os dados lá e vai poder comprar tranquilamente os ingressos pela internet e no dia dos jogos ir com a camisa do Guarani para pagar a meia, Batista. 18h53, já tem o sorteio. Você que quer assistir de graça, Guarani Volta Redonda, domingo, 18h30, nas cadeiras vitalícias do Brinco de Ouro. Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp, tem também uma senha. Pegue a senha, mande o seu nome completo, CPF e a senha para o número que aparece lá. O número de WhatsApp que aparece lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste momento está aparecendo no rodapé da tela, mas durante todo o programa fica fixado lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Você pode entrar lá, você vai observar que tem esse número, que não é o número que você manda mensagem para sair no ar. Não, é outro número de WhatsApp exclusivo para sorteio. Então pegue o número, a senha, mande o nome completo e CPF, 5 pares de ingressos. Cada ganhador leva um par de ingresso e será retirado esse par de ingresso aqui na recepção da Band, amanhã, das 14h30 até as 17h30. Caso não possa vir nesse horário, então você não participa, porque você pode participar e ganhar, e aí não vem buscar um ingresso, ficará aí na recepção. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é entregar os ingressos para o torcedor comparecer lá no estádio. Então, você oferece, no caso, a sua vez para quem pode vir buscar. Daqui a pouco o sorteio. Você pode participar, ainda dá tempo, 18h55, mais 10 minutos. Já o sorteio, intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Paulista.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Platense e Corinthians. Primeira rodada da Copa Libertadores da América. Grupo E, a bola rola às 9h no estádio Ciudad Vicente López, na Argentina. Corinthians, portanto, voltando à fase de grupos da competição. Provável timão agora comandado pelo Fernando Diniz, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, Raniel e André, Alain e Breno Bidon, Linga e Yuri Alberto. Já o provável Platense do técnico Walter Zuninho, com Borgonho no gol, Saborito, Vasquez, Cuesta e Silva, Gomes, Ferreira e Barrios, Manieiro, Lantina e Galto. A bola, portanto, rola às 9h na Argentina, a estreia do Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores da América, hoje à noite. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h59 em Campinas, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, eu não escalaria nem o Rian nem o Lentinho de titular, porque, na minha opinião, a lateral direita acho que já está bem servida com o Nayan. E o Dentinho é aquele cara que só serve pro... Ele é mais útil entrando ali no segundo tempo, para meter aquela correria, né? Lances de contra-ataque. E eu acho que ele é mais útil nessa função aí. Um abraço. Abraço, muito obrigado, Geraldo Chagas. Aqui pelo chat ao vivo. Acho que Cafu e Saravia não deve ser punido. A falta foi para matar o contra-ataque. Matar a jogada. Abraço, muito obrigado. Ouvinte participando aqui pelo chat. Carlos Lemos Matozinho. No meio da Ponte Preta, no lugar do jogador expulso, entraria com André ou Gustavo Teles ou Tarek. Jogador Rodrigo, não. Diz aqui o Carlos Lemos Matozinho. Ouvinte participando também aqui pelo chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 19 horas, ouvinte mandando para cá mensagem pelo WhatsApp. É o Zé Carlos. Batista, boa tarde. Nós, torcedores do Guarani, queremos saber quando o Ralf vai jogar nesse time. Será que ele é pior do que o Farias como primeiro volante? Não acho. Bom, bebê, o Ralf, só para atualizar, né? Especialmente aqui para o Zé Carlos, não está machucado. Você esteve lá, o treino foi aberto, uma parte dele, né? E você viu o Ralf estava treinando normalmente, é isso? Exatamente, Batista, treinando normalmente. Até o Hélio Cizenano, naquela entrevista exclusiva que ele nos concedeu, ele disse o seguinte em um dos trechos, né? Não significa que se o jogador não estiver atuando logo no início do campeonato, que ele não vai ser utilizado no decorrer da competição. Ele conta com todos os jogadores que estão aí. Quem sabe, se os volantes derem brecha, né? Machucado, jogador suspenso, esse tipo de situação, quem sabe o Ralf possa ter as oportunidades, até porque se o Guarani renovou com ele, também pense em utilizá-lo.
Bem, são 19h02 em Campinas. Já tem um sorteio, hein? Continue participando, 5 pares de ingressos. São pares, não ingresso individual. 5 pares para o jogo do Guarani contra o Volta Redonda. Partida marcada para domingo, às 18h30. São ingressos para cadeiras vitalícias. Você vai entrar no chat, vai entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no topo da página tem o número de WhatsApp e tem também a senha. Mande o nome completo, CPF e a senha para concorrer a 5 pares de ingresso para Guarani Volta Redonda. Domingo, 18h30, ingresso para cadeira vitalícia. Vamos aos temas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Nubank e Palmeiras têm negociações avançadas para o banco assumir o name rights do Estádio do Verdão. Desde a sua inauguração, conhecido como Allianz Parque, o estádio pode levar em breve o nome do Nubank. O banco sinalizou a intenção de assumir esta propriedade e mantém conversas frequentes com a W Torre, construtora e administradora do estádio do Palmeiras. Pauta 2. Rafael Claus, de São Paulo. Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, e o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, serão os árbitros brasileiros na Copa do Mundo, o torneio que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho. Ainda contará com 5 bandeirinhas do país, 5 assistentes: Bruno Bosquilha, Bruno Pires, Danilo Manes, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Pauta 3. Corinthians tem folha salarial 15 vezes maior que a do Platense. Platense é o rival na estreia do Corinthians na Libertadores. Equipe de Buenos Aires gasta apenas $400 mil mensais. Isso aí dá aproximadamente R$2 milhões na cotação atual. Com salários, Timão tem folha de cerca de R$30 milhões. Então, é uma diferença absurdamente significativa entre os dois times. Só que quando a bola rola, né, a folha de pagamento pode ser vencida. Não tem nenhuma conotação com a parte técnica da equipe. Já vimos isso inúmeras vezes. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Eu queria que alguém me desse essa resposta, porque olha que eu perguntei para muita gente, depois que fiquei sabendo quais são os árbitros brasileiros que representarão o nosso país na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Rafael Claus, ok. Wilton Pereira Sampaio, eu não gosto. Agora, o padrinho do Ramon Abate Abel é muito competente. Esse realmente, olha, eu precisava conhecer quem é o empresário desse rapaz. Porque ele só erra, só faz trapalhada, só toma punição, ele vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Eu não consigo entender. Só tem uma explicação para isso, porque técnica não é. Política pura. Eu não acho que esses sejam os 3 melhores árbitros para representar o Brasil na Copa do Mundo, Batista. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu também escolhi sobre os árbitros que vão para a Copa do Mundo. Eu acho que o Rafael Claus continua sendo o melhor árbitro do Brasil. É claro que ele tem erros, todos os árbitros têm erros, já cometeu erros.
Até aqui em Campinas, em Derby, ele chegou a cometer erro. Porém, eu acho que ele continua sendo o melhor árbitro do Brasil. E ele merece estar na Copa do Mundo. Agora, o Wilton Pereira eu também não consigo entender, assim como o CH. Ele que esteve em Campinas recentemente no ano passado, né? Prejudicou o Guarani naquele jogo contra o Náutico, em que o Mirandinha fez o gol, ele anulou, deu mão do Mirandinha. E não só nesse jogo, mas ele faz lambança em vários jogos. E ele continua sendo prestigiado e vai para a Copa do Mundo. O Ramon Abate Abel também não entendi. Ele chegou até a ser afastado durante o Campeonato Paulista porque ele cometeu muitos erros. No clássico São Paulo e Palmeiras, eu estava lá no Morumbi, aquele pênalti que ele não deu a favor do São Paulo foi absurdo. E ele comete erros absurdos. E como prêmio, ele vai para a Copa do Mundo de 2026. Realmente não dá para entender qual o critério escolhido para os árbitros brasileiros estarem na Copa do Mundo. Só entendo do Rafael Claus. Adoro o Rafael Claus. Aliás, eu acho que o primeiro programa de televisão que o Rafael Claus esteve foi na tela da Band. E eu que convidei ele, lembro bem, porque eu converso com ele de vez em quando, até convidei ele recentemente, e quando der ele vai no nosso programa meio-dia, nos Donos da Bola, Batista, mas não sei se você se lembra, eu acho que foi 2012, por aí, ele esteve no nosso programa, eu acho que foi o primeiro programa de TV que ele participou. Sim, estava início de carreira, né? E eu lembro bem dessa entrevista, ele é realmente um árbitro categorizado, merecedor de participar da Copa. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Vou falar aí desse name rights do Palmeiras, que sempre foi, desde que inaugurada a nova arena do antigo Palestra Itália, né? Um retrofit maravilhoso, um dos mais belos palcos para futebol e para show do nosso país. Sempre foi Allianz Arena. E agora pode vir aí Nubank. Claro que deve ser uma proposta tentadora, muito alta e que vai render um número realmente expressivo de receita aí para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E é banco, né? Banco é banco. Não sendo o Banco Master, é sempre muito bem-vindo, é um banco digital e é claro que se o Palmeiras está pensando em fazer a substituição, é porque essa substituição, essa troca de parceiro é vantajosa. E o Palmeiras vive um momento extraordinário, tem uma grande receita, tem também muito rendimento e muito aporte em cima de venda de jogadores e vive um momento de exceção no futebol brasileiro com tanta crise na esmagadora maioria dos clubes. Palmeiras e Flamengo são verdadeiros oásis no deserto, ou seja, tá todo mundo aí na média e na predominância e na maioria com o Pires na mão, com o chapéu na mão. E o Palmeiras vem muito bem, obrigado. E vem mais grana alta por aí e a gente fica agora na expectativa dessa surpreendente possível mudança do name rights do Allianz Parque, o antigo e tão tradicional Palestra Itália ou Parque Antártica. O Tigrão quase mordeu a língua para falar name rights. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres,
já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. É bem na divisa mesmo. Você entra no estacionamento pelo portão de entrada do estacionamento, é por Santa Bárbara do Oeste. Quando você sai, você já está em Americana. É exatamente na divisa. E tem a mega loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. São 19h30. Bem, já tem os nomes dos ganhadores. São 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani contra o Volta Redonda, domingo, 18h30. Estádio Brinco de Ouro, setor de vitalícias. 5 pares. Não são 5 ingressos, serão 5 ganhadores. Amanhã teremos sorteio de ingressos para o jogo da Ponte. A Ponte que joga no sábado, às 18 horas, no Estádio Majestoso, e enfrenta o Vila Nova. Também para o setor de vitalícia. Só que no caso da Ponte serão 10 ingressos. Você que é Ponte Pretano pode comparecer nos nossos canais amanhã para concorrer aos ingressos. Hoje são ingressos para o Guarani. São 19h14 em Campinas, ouvinte participando. Boa noite, equipe campeã. Os conselheiros que estão na Ponte têm o poder de afastar o presidente e o vice-presidente da Ponte. E os conselheiros podem assumir nomeando algum do próprio conselho. Tenho a impressão de que faltou aqui, né, Gustavo Landi. Gustavo Landi é quem mandou a mensagem. Faltou um sinal de interrogação. Eu não tenho conhecimento do Estatuto da Ponte. Seria necessário fazer aí um estudo aprofundado. Talvez o presidente do conselho tenha a possibilidade de dar essa informação. Ô Batistão, tem uma informação bem rasa esse assunto, mas eles podem sim, caso eles reprovem as contas que será debatidas na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, caso os conselheiros reprovem as contas do ano passado, de 2025, pode sim aí tirar o Eberlin do cargo de vice-presidente. Batista desafia o Tigrão a correr 2 voltas por fora na Lagoa do Taquaral. Abraços, Laco. Mas é assim, do nada. Não tem nenhuma apostinha aí? Valendo nada? Ô, Laco, melhora isso aí, velho. Senão não dá, né? Como é que nós vamos passar esse desafio para o Tigrão? Se fosse o Breno Beretta, você tava ferrado, hein? Breno Beretta aceitaria o desafio e ainda deixaria você uns 5 quilômetros para trás. Quantos quilômetros tem lá na Lagoa, hein, bebê? Por fora. Na Lagoa, por fora, Batista, tem mais ou menos 5 quilômetros, se contar só a Lagoa. Se contar a Praça Arautos da Paz, tem mais 2, dá quase 7 quilômetros.
porque dá uns 6.700, 6.800. Aliás, quase todos os dias eu estou lá. Hoje, por exemplo, eu estive lá. Bom, se for de carro, né, o Tigrão dá mais do que 2 voltas. Aí o Laco vai correndo e o Tigrão de carro, né? O Tigrão Legal. vai fazendo a escolta do Laco. 19:17, atenção para os ganhadores dos 5 pares de ingressos para Guarani Volta Redonda. Partida marcada para domingo, 18h30. Estarei no comando desta jornada esportiva. Roger Williams vai transmitir o jogo da Ponte sábado contra o Vila Nova e eu estarei no jogo do Guarani. 1. Elvicélio da Silva. 2. Gerson Duílio Vessali. 3. José Roberto Barreira. 4. Orlando Marcelino. 5. William Campos Marialva. Repetindo. 1. Elvicélio da Silva. 2. Gerson Duílio Vessali. 3. José Roberto Barreira. 4. Orlando Marcelino. E 5. William Campos Marialva. Qual é o procedimento para retirar os ingressos? Amanhã, sexta-feira, amanhã é sexta. Não adianta vir no sábado, que não tem a recepção. Tem que ser amanhã, das 14h30 até as 17h30. Não tem a pessoa, né? Tem a recepção, só que não tem a pessoa para fazer a entrega do ingresso, entendeu? Acho que foi bem claro. A recepção está lá, diuturnamente. Há 20 anos. É, assim como a portaria também, né? Mas eu estou dizendo, a pessoa para entregar o ingresso não estará no sábado, só amanhã, das 14h30 até as 17h30. Tem que comparecer trazendo um documento que contenha o seu CPF, para provar que você realmente é o ganhador, tá? Não precisa trazer o CPF dos 2 ingressos, não. Cada ganhador leva 2 ingressos. Então apenas um CPF é suficiente, né, para provar que é o ganhador. Automaticamente, mostrando o CPF, já leva 2 ingressos. Anote, por favor, aí o endereço: Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É na saída para Valinhos, onde tem essa plantação, entre aspas, de antenas de televisão. O prédio é grande, tem inclusive estacionamento interno. Saída para Valinhos. Repito o horário, das 14h30 até 17h30. Não adianta vir na parte da manhã. Vai chegar aqui e aí não terá ninguém para fazer a entrega, tá? Então, na parte da tarde, das 14h30 até às 17h30. Muito obrigado para todos que participaram. Apenas 5 ganhadores, mas eu agradeço de coração todo mundo que participou e mandou para cá a participação, tá? Aqueles que mandaram para o WhatsApp, onde a gente recebe as mensagens que vão para o ar, não concorreram. Eu expliquei, né? Existe um WhatsApp exclusivo para sorteio, que é aquele WhatsApp que estava lá na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não o WhatsApp para mensagem que vai para o ar. O WhatsApp que vai para o ar é apenas para essa função. Então, quem mandou para o WhatsApp que vai para o ar não pôde participar, porque o sorteio é eletrônico e é especificamente naquele WhatsApp que eu falei para você. Ouvinte JP de Moraes. Batista, bota ordem na casa.
Tem áudio de ouvinte mais longo do que homilha de Padre Novo. Abraço, JP de Moraes. Tá engraçadinho, JP, hein? Realmente, eu tô sempre pedindo, né? E encarecidamente, para que todos utilizem bem o espaço, mandando áudios curtos. E aí dá tempo, né, de a gente colocar aqui um número maior de participações. E alguns áudios acabam aí extrapolando, mas o seu áudio, já verifiquei aqui, o JP, foi pro ar, tá bom? Não foi um caso aí, né, do pessoal aí ter mandado áudio grande e ter tirado o seu espaço. O seu foi pro ar. Batistuta, boa noite. Tô lendo do jeito que ele escreveu. Sobre a enquete do Guarani, deixaria os dois como opção no banco. Sobre o time do Volta Redonda, vi alguns lances contra o Paysandu. E tem um atacante que entrou no segundo tempo, o número 20. Fez um fumaceiro danado pelo lado direito. Avisa pro Emerson entrar com um pulmão a mais. Só se ele entrar com um tubo de oxigênio, né? 2 pulmões ele já tem, né? Então, o número a mais 20, aí, Batista, infelizmente, não tem jeito. Só se fizer aí um procedimento cirúrgico para instalar nele um terceiro pulmão. Pois não, bebê? O número 20 se chama Felipinho, que ele se referiu. Ontem o Felipinho foi titular. Felipinho é meia, é isso? Ele é atacante. Ele foi reserva contra o Paysandu, entrou no segundo tempo e ontem ele foi titular. Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Boa noite. Batista, esse treinador da Ponte não tá com nada, viu? Ele tem que abrir mão desse negócio de 3 atacantes, e tem um lateral jogando de atacante, inclusive. Ele tem que arrumar um meio de campo. O meio de campo tem que jogar com 3 volantes, velho. O meio de campo não tá andando, não tá jogando. Põe 2 volantes, não dá conta. O Elvis não marca ninguém. Então ele tem que jogar com 2 atacantes, 3 volantes. 4 no meio de campo com o Elvis. Por quê? Porque os 3 volantes, alguém, ou um ou outro, vai estar municiando o Elvis municiar os 2 atacantes, quer dizer, põe 3 volantes, o Elvis um pouco na frente desses 3 volantes, se não quer, já não quer tirar ele do time, porque ele não marca ninguém, e primeiro tem que resolver esse problema, cara, fica jogando com 3 atacantes aí, junta os 3 não dá um, o lateral jogando de atacante, fez uns gols em 3 partidas, 3 gols e tal, foi bem pra caramba, mas despencou de ponta cabeça depois que o outro saiu, ou por causa de salário, não sei por causa do que é. Tem que jogar com 3 volantes. 3 volantes, não, mas aí vai ficar 4 no meio de campo. Meu, tem que resolver o problema do meio de campo. O meio de campo, a defesa parou de falhar. Mas o meio de campo sobrecarrega a defesa, porque o meio de campo da Ponte é ruim. Os 2 volantes estão dando conta. A verdade, eu tô lá no abraço a todos. E agora na lata. Responde na lata. O STJD puniu o técnico Abel Ferreira com 8 jogos de suspensão pelas expulsões nos duelos contra São Paulo e Fluminense. Português foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva nos 2 casos, como, por melhor dizendo, agir de forma contrária à ética desportiva. Os auditores do processo decidiram punir Abel de maneira exemplar pela reincidência da quebra de protocolo do treinador do Palmeiras. E aí, 8 jogos é uma punição justa para o treinador português ou não? Começo com você, CH. Talvez agora ele aprenda, né? Tem que punir, não tem jeito, ele é muito chato. Ele é competente, mas ele é insuportável à beira do gramado. Nessa o tribunal tá correto, na minha opinião. E você, bebê? Talvez resolva para ele aprender realmente, né? Ele reclama muito e
Vamos ver se resolve, mas eu acho que não vai resolver, que ele vai voltar a reclamar depois dos 8 jogos. Tigrão. Eu acho que é justo assim porque ele é reincidente específico. É um grande treinador, mas o comportamento dele não é condizente com a sua qualidade como profissional. Ele, às vezes ou sempre, passa das medidas. Agora, para mim não será surpresa nenhuma se daqui a pouquinho vier aí um efeito suspensivo, que é aquele xarope para tosse, aquele remédio jurídico que cura todos os males e daqui a pouco ele não cumpre esses 8 jogos. Mas eu acho que foi justo, até porque é uma punição exemplar para outros profissionais que passam muito da medida no comportamento na beirada do campo. Eu sigo com você, Tigrão. Equipes brasileiras estão certas em poupar da Sul-Americana para focar no Brasileirão. O mais correto seria priorizar a Sula. A Copa Sul-Americana cresceu muito, mas ainda é o patinho feio das competições sul-americanas. Eu acho que quem não tem um elenco suficiente para segurar as duas competições está correto, neste momento, de priorizar o Campeonato Brasileiro e não a Sul-Americana. Breno Beretta. Eu acho, Batista, que se o time tiver condições de pelo menos permanecer na Série A, 2 elencos paralelos ou 1,5 para isso, apostar na Sul-Americana, hoje ganhar a Sul-Americana, para mim, é mais fácil e mais rentável do que ganhar o Brasileirão. E você, CH, sua reflexão? A prioridade total para o Campeonato Nacional, as equipes estão certas. Primeiro, a base. O futebol brasileiro é sustentado pelo Campeonato Nacional, portanto, os times acertam em poupar. Breno Beretta, Diniz vai vencer em sua estreia pelo Corinthians na noite de hoje. Qual o seu palpite para Platense e Corinthians pela Libertadores? Acredito que vai vencer o jogo. Ele começa bem os trabalhos dele sempre, depois cai bastante. Acho que vai ser 3-1 pro Corinthians. E você, CH, o seu palpite? Platense 2-0. Pedro Piscinato opinando também o seu palpite. 1-0 para o Corinthians. E você, Tigrão, qual é o seu palpite para hoje? Apesar de ser um time argentino, que sempre dificulta demais, acho que o Corinthians vence. É o primeiro jogo oficial internacional do Platense. E mesmo estando jogando dentro dos seus domínios, acho que o Corinthians tem a obrigação de vencer essa partida e deve vencer na estreia de Fernando Diniz. Abraço para você, Tigrão, e até amanhã. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Abraço, até amanhã, CH. Abraço, até amanhã. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte e a sua despedida. Batistão, meu destaque é que a Ponte Preta encerra amanhã a preparação para encarar o Vila Nova, a partida muito importante que acontece no sábado. A Macaca ainda busca a primeira vitória nesta Série B. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, os ingressos já estão sendo vendidos para a torcida do Guarani para o jogo contra o Volta Redonda. Meia entrada no tobogã R$20, tobogã inferior R$30 e a cabeceira de entrada, meia entrada R$10. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Final de programa, muito obrigado para todos que participaram de uma forma ou de outra. Agradeço de coração. Mesmo aquelas mensagens que não foram pro ar, mas olha, agradeço de coração. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora...